3D Informática, inovando e acompanhando os avanços tecnológicos. 3D Informática, 5537446909, 5596727170. 3D Informática. Tomazoni Imóveis, fone 3744-6076, Avenida do Comércio, Frederico Westphalen. Super Bertolete e você, juntos todos os dias. É só dar uma conferida na Tiburski Tintas, Avenida do Comércio, Frederico Westphalen, fone 3744-1994. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, hoje na igreja celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Eles deram a vida por amor a Cristo e pela boa nova da salvação. Com eles, somos felizes porque professamos nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Rezamos especialmente pelo Papa Francisco, mas também por todos nós batizados, para que possamos nos manter firmes na fé e no testemunho do Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo
sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade, piedade de nós. Cristo, tem de piedade, piedade de nós. Senhor, tem de piedade, piedade de nós. Glória nas alturas ao Senhor e Deus, e por toda a terra paz aos filhos seus. Nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Filho único, Jesus Cristo, Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Glória nas alturas ao Senhor e Deus, e por toda a terra paz aos filhos seus. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo, com o Santo Espírito, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Glória nas alturas ao Senhor e Deus, e por toda a terra paz aos filhos seus. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los.
mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Era o dia dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-los ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro o acompanhou e não sabia o que era realidade, o que estava acontecendo, por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o reino do celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permaneçam de pé. Caríssimos irmãos, irmãs, aqui presentes na Catedral Santo Antônio e também
aqueles que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e pela FWTV. Nós hoje estamos celebrando uma solenidade na igreja, a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. No dia de hoje nós também celebramos o dia do Papa, ou seja, o dia de oração pelo Papa, pelo seu ministério, pela sua pessoa. E no dia de hoje, todas as coletas que são feitas na igreja, nas diversas igrejas do mundo inteiro, os sacerdotes enviam esta coleta, o resultado desta coleta para o Papa, para que ele possa, em nome de toda a igreja, exercer a caridade, possa dirigir o que ele receber para obras de caridade do mundo inteiro, segundo as necessidades mais exigentes do mundo inteiro. Nós hoje estaremos dando esta oportunidade ao Santo Padre o Papa para que ele possa, em nome de toda a igreja, exercer a caridade. E a liturgia da palavra deste domingo, ela nos apresenta estas duas figuras da igreja. Na verdade, a marca da festa, da solenidade de hoje é mais no apóstolo São Pedro, já que São Paulo nós comemoramos de forma mais solene a conversão de São Paulo no dia 25 de janeiro. E nós escutamos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, a situação de São Pedro estando preso, estando prisioneiro. São Pedro é libertado assim de uma forma milagrosa da prisão. Ele estava preso, estava ali mantido sob guarda, e naquela noite aparece um anjo do Senhor que o liberta daquela situação, e Pedro se vê portanto livre, se vê portanto devolvido à igreja que rezava, que orava por ele, pela sua libertação. Nós nesta leitura aprendemos, antes de tudo, a importância da oração na vida da igreja, o rezar pelos pastores da igreja. Nós muitas vezes temos a ideia de que os pastores da igreja sejam os sacerdotes, os bispos e o próprio Papa, que somos pessoas assim, de certa forma, intocáveis. Nós temos, todos nós, o peso da realidade humana, da natureza humana, que nos afeta, que nos aflige, como qualquer outra pessoa. E precisamos muito da oração da igreja, muito, para que nós possamos ser fiéis, para que nós possamos de verdade conduzir o rebanho de Cristo, segundo o coração de Jesus. Os sacerdotes também vivem, e quando digo sacerdotes, os bispos também, e o próprio Santo Padre o Papa, nós vivemos a realidade do dia a dia. Nós também temos medo, nós também muitas vezes podemos ter preguiça, podemos ser afetados por todo o mal, por todo tipo de mal que aflige, que afeta qualquer outra pessoa. Não é o fato de termos sido ordenados para o ministério que nos coloca numa situação diferente dos demais irmãos. E assim como a igreja tem o dever, o direito de exigir dos seus ministros, mas ela também tem o dever de rezar por eles, pedindo a Deus que lhes faça fiéis à vocação, ao ministério que receberam. Depois, a segunda leitura nos apresenta a situação do apóstolo São Paulo. É uma carta que São Paulo escreve a um bispo da igreja, Timóteo. E nesta carta, São Paulo coloca a sua situação, a situação que ele estava vivendo. Estava preso também, já próximo da morte, envelhecido, cansado, sofrido. E São Paulo tem ali a consciência do dever cumprido, a consciência de um apóstolo que chega no final da sua existência, porque pouco depois São Paulo seria martirizado em Roma,
ele tem consciência de que cumpriu o seu dever. Guardei a minha carreira, guardei a fé. É a certeza de ter sido e se esforçado por ser fiel a Cristo, como apóstolo de Cristo. Na nossa igreja, nós temos tantos e tantos irmãos e irmãs nossos que dão a sua vida para anunciar o reino de Cristo. E muitos deles, nós temos até na nossa diocese, diversos deles já com bastante idade, sacerdotes, religiosas com bastante idade. E a mim o que mais me chama a atenção, especialmente eu tenho mais contato com os padres idosos da nossa diocese, não são muitos. A média de idade do clero da nossa diocese é uma média muito baixa, são 44 anos. É uma das médias mais baixas do Brasil inteiro. Mas os mais idosos, tem sacerdotes com 85, 86 anos. O que mais me chama a atenção é a sua alegria. A alegria de chegar no final da vida com o sentimento do dever cumprido, de ter feito todo o possível para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho da salvação de Jesus Cristo. É muito interessante isso e muito marcante este sentimento de alegria de quem de verdade entregou a sua vida por Cristo e não se arrepende de ter feito isso. Os apóstolos de Cristo recebem de Deus esta graça. A graça de nunca estarem sozinhos, de sempre terem o acompanhamento. A semana agora que vem, os 4 sacerdotes idosos da diocese vão se encontrar lá em Constantina, lá com o padre Manfio, que está lá em Constantina. E há 15 dias que eles estão assim numa alegria de poder então se reunir, o bispo está junto e para um lanche, para uma conversa descontraída de amigos. Como é bonito isso, ver pessoas que deram a sua vida pelo Evangelho e agora no final da vida se sentem felizes por isso. É o sentimento que São Paulo expressa nesta segunda leitura que nós escutamos. E depois do Evangelho de hoje nós ouvimos ao que se chama a confissão de Pedro, a proclamação que Pedro faz a Jesus de que ele é o Messias, o Filho de Deus, e como Jesus constitui Pedro como aquele chefe visível da sua igreja. A festa de hoje, a solenidade de hoje, para nós, deve significar, antes de tudo, um agradecimento a Deus pelos pastores que Ele coloca para cuidar de nós. Se nós pensarmos bem na nossa vida, nós sempre temos conosco a presença do sacerdote, que em nome de Cristo nos deu a graça batismal. Se foi o padre, se foi o bispo, se foi o diácono, nos deu a graça do batismo. E depois nos ajudou na preparação para a Eucaristia, nos atendeu a primeira confissão, o sacerdote, nos deu a Sagrada Eucaristia, abençoou o casamento, preparou para o crisma e depois, naturalmente, quando chegar o último momento da nossa vida, nós teremos conosco a presença do sacerdote. Fico também muito feliz de ver no jornais da cidade, da nossa região, quando alguém falece, as famílias colocam ali, agradecemos ao doutor fulano, aquela pessoa que acompanhou, a esse, aquele, ao ministro que levou a comunhão, e ao padre tal, ao padre este, aquele que esteve presente, dando a unção, depois, ou seja, essa é a realidade da nossa vida. Os pastores da igreja, eles estão sempre conosco, e nós devemos então ser agradecidos a Deus, e rezar por eles, e sempre pedir que Deus nunca deixe faltar sacerdotes na nossa vida, que em nome de Cristo nos acompanhe, nos ajude a sermos melhores. A luta que o sacerdote tem para melhorar a si mesmo, reflete a luta que cada um de nós deve cumprir no dia a dia.
E Deus não deixou para ser seus ministros aqui na terra, Deus não deixou anjos, que talvez não entenderiam a nossa situação, a nossa realidade, mas Deus deixou homens que procuram de verdade se esforçar para serem fiéis. E nós devemos ser agradecidos aos sacerdotes, rezar por eles e pedir a Deus que nunca deixe faltar na igreja estes pastores. E hoje, de uma maneira especial, a igreja nos lembra a oração que nós devemos ter sempre pelo Papa. O Papa é aquele representante de Cristo na terra, aquele que procura de verdade conduzir a igreja. Cada Papa é uma pessoa diferente do outro. Não existe um padrão, não existe um modelo. O modelo é Cristo. Cada um tem a sua característica. Nós experimentamos nos últimos anos a vida de João Paulo II, São João Paulo II, um homem dedicadíssimo à igreja, que levou até o último instante da sua vida o peso de ser o Papa da igreja. Assistimos à sua enfermidade, à sua morte, e tenho certeza que todos nós ficamos assim extremamente edificados com isso. Depois tivemos Bento XVI, o Papa emérito atual, um homem sábio, um homem com conhecimento profundo da teologia, que tem palavras precisas para explicar as coisas que são de Deus. E agora Deus deu à sua igreja o Papa Francisco, que é um homem diferente, um pastor que se preocupa de telefonar para as pessoas, se preocupa de ir benzer a casa de famílias ali de Roma e de outros lugares. Cada um é diferente, cada um traz uma riqueza para a igreja. E a nós todos cabe agradecer a Deus pelo Papa e pedir que ele tenha sempre saúde, que ele possa continuar confirmando a todos nós na nossa fé. Rezemos, portanto, sempre pelo Santo Padre, e com alegria ofereçamos a Deus no dia de hoje aquela oferta, aquela coleta que será endereçada ao Papa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo. E depois de cada prece, digamos, cheios de esperança: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja fundada sob Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos, presbíteros mais idosos e por todos os que estiverem ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que Ele os livre de todo mal. Oremos, irmãos.
Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa de sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela nossa comunidade, para que viva na paz e na concórdia e bendiga a Deus, que estás nos céus. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Deus clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica, e por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Necessário pra ter paz.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos, São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Hosana nas alturas. O céu e a terra proclamam vossa glória. O céu e a terra proclamam vossa glória. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo, Santo Antônio, os bem-aventurados Manuel e Adílio e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, comigo o vosso indigno servo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos, aos pobres, missão do teu povo escolhido, Senhor, nossas forças renove. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como a luz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Andar os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos refaz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito
A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos alguns avisos. Próxima sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês da Catedral, às 15 horas. Hora Santa, Bênção do Santíssimo e Santa Missa. No dia 25 de julho, no Cine Floresta, encontro de preparação ao batismo, inscrições na Secretaria da Catedral. Dia 3, segunda-feira, às 19 horas, encontro com os pais dos catequizandos da segunda etapa de catequese do centro. O local é no Centro Paroquial de Catequese. Pede-se aos pais que tragam o livro de catequese do filho ou da filha. Também temos um lembrete que, conforme iniciativa do nosso pároco, há meses atrás, com a sua concordância, estamos retomando o terço mensal pelos sacerdotes. Para tanto, convidamos todos os que desejarem e puderem que a primeira terça-feira de cada mês, às 19h30, na cripta da Catedral, e o evento contará com a reza do terço, orações especiais e uma pequena homilia, com comentários voluntários dos presentes. A coordenação estará a cargo do Movimento Serra e também da Obra das Vocações. Não podemos esquecer também, e queremos lembrar que no primeiro domingo de agosto, dia 6, haverá o tradicional almoço em homenagem aos sacerdotes no Salão Paroquial. Se todos nós gostamos de festejar o aniversário da família, não é justo que esqueçamos o aniversário dos nossos padres. Por favor, reservem a data. Ingressos são vendidos com os movimentos Serra e Obra das Vocações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu
pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E de todos em paz. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite e uma boa semana a todos.